Dia desses, o pastor Silas Malafaia comemorou o aniversário dele. E aí na festa, um dos convidados fez uma profecia, ou então jogou uma praga contra o Brasil. Diz ele que nosso país está prestes a ser invadido por tropas enviadas por Donald Trump. Isso me faz pensar em quais eram os desejos que o pastor fez quando ele apagou as velhinhas dele. Longe estão aqueles tempos mais inocentes, em que o nosso Brasil só tinha que se preocupar com homossexuais, abortistas, depravados, discos voadores e extraterrestres. Dá até saudades. Seja como for, eu que não fui convidado para a festa, quase mandei, involuntária, compulsoriamente, um presente. O pastor tentou impor a esse humilde Uber do conteúdo que vos fala uma espécie de dízimo. Isso também aconteceu com outros criadores. Aí eu denunciei, alguns deles denunciaram junto, e tá aí a manchete do nosso bom e cada vez melhor ICL. Jornalista acusa Malafaia de lucrar com direitos autorais de áudio da Polícia Federal no YouTube. Essa história acaba de encontrar o seu desfecho. E é um desfecho interessante, é de interesse público, e por isso eu quero dividir com você. Antes de Bolsonaro ser condenado, o Brasil pôde ouvir diálogos entre ele e o pastor Silas Malafaia. Entre os soluços de um... Cada 3 segundos um soluço, é impossível gravar qualquer coisa. E a estridência de outro... E vem teu filho babaca falar merda! Havia na conversa várias recomendações de radicalizar na ofensiva deles contra a Suprema Corte. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete! E nós não podemos perder isso, pô! Como quase todo jornalista interessado na vida pública nacional, eu reproduzi aqui alguns trechos desses áudios. E qual não foi a minha surpresa quando me chegou isso aqui? Uma reivindicação de direitos autorais emitida pela empresa OneRPM. A OneRPM é uma empresa legítima. Ela serve para que criadores e artistas, principalmente músicos, possam reivindicar os direitos autorais do seu conteúdo em plataformas como o YouTube. Quando é legítima, a coisa funciona assim. Um artista associado ao OneRPM sobe a música dele aqui no YouTube. Se alguém usa essa música como trilha sonora num vídeo, a OneRPM identifica a música, aciona o YouTube, e aí o YouTube age para arrecadar o dinheiro da publicidade exibida nesse vídeo e repassar para OneRPM, que depois de ficar com uma taxa, faz esses recursos chegarem nas mãos do músico em questão. O Silas Malafaia, ele usa esses serviços, ele usa essa cadeia para ficar com a monetização de quem reproduz a voz, às vezes desafinada, que ele usa no canal dele. Até aí, tudo bem. Mas quando ele usa esses serviços para monetizar os registros de uma investigação da Polícia Federal, aí a coisa muda de figura, porque fica configurada uma injustiça que afeta não só quem produz conteúdo, mas também quem o consome. Não é correto que uma única pessoa, ao monetizar registros de uma investigação, prejudique o acesso do público a informações que lhe dizem respeito. E olha, eu não tenho nenhum problema em reconhecer a engenhosidade do pastor Silas nesse caso. Essa artimanha é parte do que torna esse homem notório pela ousadia do seu espírito empreendedor. Tem lá seus méritos, né? É criativo, é esperto, é até malandro. Mas na minha avaliação, não é assim muito honesto. E por não considerar isso nem honesto e nem justo, eu fiz 2 coisas. Primeiro, expus isso de público em um vídeo, que talvez você tenha assistido. Também contestei a reivindicação dos direitos autorais usando os recursos do YouTube. Muita coisa aconteceu desde então. A pauta foi intensa nas semanas que vieram depois, com o julgamento do Jair, muito trabalho. Desde que tudo isso aconteceu, esse canal publicou, sei lá, uns 30 vídeos ou quase. Aí eu deixei esse assunto para trás, confiante de que se o YouTube acatasse a minha reclamação, eu seria avisado. Mas agora eu fui olhar o vídeo em questão e notei que algo tinha mudado. O ícone indicando que não era possível monetizar o vídeo foi trocado para esse outro aqui, indicando que a monetização estava apenas desativada e não mais impossibilitada ou em disputa. Algo mudou aqui nos últimos dias e agora eu posso clicar e monetizar esse vídeo. Normalmente eu teria recebido um e-mail me informando disso, mas não foi o que aconteceu. E por que não foi isso que aconteceu? Calma, não conspire.
Tem uma razão para isso e ela pode ser um pouquinho constrangedora para mim. Eu tenho que admitir uma desatenção e talvez até uma certa incompetência na gerência da minha caixa de entrada dos e-mails. Olha isso aqui, seu armazenamento está 99% cheio. Eu poderia justificar explicando que além da caixa de e-mail do canal, eu tenho outra conta pessoal no e-mail, poderia falar do quão desafiador esse momento da minha vida tem sido, do quão difícil tem sido me desdobrar, me equilibrar, dar conta de tudo que me aparece. Mas o mais honesto mesmo é admitir essa dificuldade de organização pessoal que de fato eu tenho. Sem o e-mail, eu não tenho como saber por que isso foi decidido a meu favor, mas o fato é que isso foi resolvido a favor da minha tese, a favor da minha demanda. E nesse ponto, eu quero cometer aqui intencionalmente a gafe do auto-react. Mas não é por uma necessidade egóica, é por uma questão de transparência. Quero assistir com vocês um trecho desse vídeo aqui, em que eu relatei o problema todo para vocês. E por quê? Porque ali eu disse o que eu faria caso isso fosse resolvido a meu favor. Eu não quero que ninguém pense que eu estou pensando só no meu dinheirinho. Claro que meu dinheirinho é uma preocupação minha, mas não é sobre isso. Então, se essa plataforma, o YouTube, decidir a disputa com o pastor Silas Malafaia ao meu favor, eu vou doar a monetização desse vídeo para a Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, que tem uma visão do cristianismo que é mais próxima da minha visão do cristianismo, né? Aqui entra uma contradição da qual tratarei depois. Na minha visão do cristianismo, doações não devem ser assim publicizadas, né? Mas aqui a gente acaba abrindo uma exceção, depois eu explico isso. Existem muitas visões daquilo que o cristianismo deve ser. Eu tenho a minha, e ela é muito mais compatível com a da pastoral que com a visão do Malafaia, daí a minha escolha. Agora, se a plataforma decidir contra mim, eu vou ter que começar o que eu terminei. Aí não tem jeito, eu vou ter que levar essa disputa para fora dos sistemas do YouTube, para a justiça brasileira. E para isso eu vou precisar de um bom advogado, que no momento eu não tenho condição de bancar. Mas eu confio que vai aparecer alguém bom, alguém decente, alguém generoso para me ajudar. E de fato, viu, muita gente me escreveu, não consegui responder todo mundo, agradeço e peço desculpas. Uma combinação esquisita, né? Agradecer e pedir desculpas ao mesmo tempo. E talvez alguém tenha mandado e-mail também, que eu não recebi pelas razões ali constrangedoras que eu já citei. Mas muito, muito obrigado pela maneira com a qual vocês reagiram a esse assunto, né? Compraram mesmo a causa. Muito obrigado, gente. E chegou a hora de retribuir ao mundo essa generosidade que vocês tiveram comigo, oferecendo ajuda, demonstrando empatia, às vezes indignação, porque dá para sentir isso também, né? Então bora fazer com o coração cheio de alegria aquela doação que eu mencionei. Mas quanto rendeu o vídeo, que teve a monetização contestada pelo Silas Malafaia? Tá aí, 176 mil visualizações que renderam $15. Decepcionante, né? Não dá para ser só isso a doação. Dá uns R$80, muito pouco para os padrões do YouTube. Deve ser porque a maior parte das visualizações entrou antes, no período em que a monetização ainda estava desativada. Isso está fora da curva e para baixo, viu? Muito para baixo. Mas aí tem esse outro vídeo aqui, em que eu relatei o problema que eu tive com a monetização. E esse é o inverso, tá fora da curva e para cima, mas assim, muito para cima. São 321 mil visualizações que resultaram em $606,22. Nunca vi isso na recente história desse canal aqui. Esse valor, assim, proporcionalmente, deve estar o quê? Uns 100... 150, 200% acima do que o YouTube costuma remunerar por esse número de visualizações. É assim, mas de longe, o vídeo mais rico que eu já fiz nesse canal. Nunca, nenhum outro chegou nem perto de render tanto. Até agora, né? Porque o nosso papel nessa plataforma há de ser reconhecido. A coisa vai crescer, eu tenho fé. Mas por que é que esse valor foi tão alto? Só para variar, a resposta está em vocês. Esse valor inclui as gorjetas que vocês enviaram a esse Uber do conteúdo usando o botão Valeu Demais.
E muitos de vocês fizeram isso, né? Uns disseram que queriam ajudar com advogado, outros que gostam do conteúdo, outros que a situação era injusta e assim por diante. E aí, eu sou muito grato por isso. E aí eu considero que o jeito certo de demonstrar essa gratidão, que por Deus eu sinto, é doar o valor desse vídeo, que é maior, e não do outro que foi tão pouquinho. Então bora para as contas. O dólar está R$ 5,33. Aí eu vou desconsiderar os impostos. $606,22 valor do vídeo, multiplicados por R$ 5,33, cotação do dólar. Vai dar R$ 3.231 e alguns centavos. Arredonda isso aí para 3.232. Na chave Pix da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. Tá aí. Feito, e eu me sinto bem por ser um elo numa corrente de generosidade que, na real, foi iniciada por vocês, que são, vocês sim, os detentores do real mérito aqui, né? Vocês foram generosos comigo, aí eu só transfiro essa generosidade para quem mais precisa, que é quem mora na rua. Isso faz com que eu me sinta bem. O que eu não gosto muito é de falar em público sobre fazer uma doação. Não sou muito fã disso. Eu prefiro manter o silêncio sobre esse tipo de atitude, primeiro para não ser acusado de estar tentando sinalizar virtude, uma acusação que eu até entenderia, porque sempre que a gente publiciza uma doação, um ato de generosidade, a gente corre o risco de deixar contaminar o que há de bom, que é a generosidade, com outras coisas menos nobres, tipo ego ou autopromoção, e não é legal. Eu só abro uma exceção a essa regra porque a gente assumiu, diante da injustiça, um compromisso de transparência, né? Então, nesse caso, a exceção me pareceu válida. Apesar de contrariar uma dessas pérolas de sabedoria atemporal que estão contidas lá na Bíblia, em Mateus, né? Quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Mesmo assim, cá estamos nós tocando a trombeta, mas de novo, é uma exceção. Uma exceção diante da qual eu faço um alerta, né? Não é o caso aqui, porque a gente está lidando com uma instituição, mas essa postura de não expor certas generosidades nas nossas vidas pessoais, ela tem seus riscos e exige uma certa coragem, né? Se ninguém sabe que você ajudou uma determinada pessoa, essa pessoa, caso tenha um caráter menos lapidado, pode se sentir mais à vontade para agir de maneira ingrata, virar as costas, tirar proveito, etc. Mas aí entra uma outra recomendação do cristianismo, talvez a mais ignorada de todas, aquela sobre sempre dar a outra face. Na minha leitura do cristianismo, dar a outra face significa nunca permitir que as maldades que fazem contra nós acabem diminuindo a nossa disposição de tentar, e eu disse tentar, pelo menos tentar, ter pela humanidade aquele mesmo amor que Cristo teve. Cristianismo, na minha humilde interpretação, é sobre ser o melhor de si, e não sobre ter o melhor para si, como tanta gente prega. E claro, para tentar seguir por esse caminho, só mesmo com muita fé, para acreditar que ele compensa. Eu continuo tentando, continuo falhando, e às vezes posso até ser crucificado por causa disso. Mas eu nunca perco a fé, porque toda vez que eu caio, eu encontro vocês dispostos a me resgatar. Muito obrigado por mais essa. Ponto final em mais um textão, mas eu não posso encerrar sem fazer um agradecimento especial, dedicado aos advogados que escreveram me oferecendo ajuda diante desse caso que eles também consideraram injustos, né? Não consegui ver todas as mensagens porque foram várias e porque eu também tenho essa deficiência pessoal, sou péssimo para me manter em dia com os meus e-mails, com as minhas mensagens, estou tentando melhorar nisso, desenvolver alguma disciplina. Será que é disciplina que falta? Eu não sei. Eu fico meio tímido de abrir minhas mensagens às vezes. Se alguém se identifica com esse problema, me conta aí na caixa de comentários. Vou adorar saber que eu estou acompanhado nisso. E falando em boa companhia, bora ouvir a participação dos apoiadores desse canal. Eles se reúnem num grupo lá no Telegram, me mandam áudios que eu edito e assim nasce o finalzinho, também chamado de PS, do qual você pode participar, tá? O caminho para isso começa com o link que eu deixei aí no topo da caixa de comentários. Vamos ouvir o nosso PS. Decisão justíssima.
Então é o mínimo que se espera. E essas mudanças, elas vão acontecendo assim mesmo. Uma pessoa, ela questiona, a outra escuta, e a outra escuta, e a outra escuta. Isso é trabalho de base. Aí sim, hein? Nada mais justo. Sacanagem o cara querer lucrar em cima de tudo e qualquer menção dele, incluindo menção negativa, né? Como que pode? Lucrar com os dízimos dos fiéis é importante, lucrar com a mentoração dos políticos é importante, e agora lucrar com os vídeos que falam mal dele e depõem contra ele também é importante. Esse sabe transformar a situação a seu favor e preencher as suas contas. Esse aí é bom. Ele se apresenta muito mais como um profeta do Deus dinheiro. Mamon, salvo engano. Então, o meu desejo, aquilo que vai estar nas minhas orações, é que as pessoas, os fiéis, os devotos, abram os olhos e percebam o que é relevante na vida e qual é o propósito de Deus. Deus amor, não a teologia da prosperidade. Essa história toda do Malafaia me fez pensar na história do Rei Midas. O Rei Midas, que é um personagem da mitologia grega, que eu acho que na sua história mais conhecida, ele é agraciado pelo deus Dionísio com a realização de um pedido. Ambicioso como é, ele pede para que tudo que ele tocasse virasse ouro, né? A partir daí, a gente vê essa história se dividir em 2 atos, né? Um primeiro ato em que o Rei Midas vive o júbilo de ter a sua ambição satisfeita e vê ali a multiplicação da sua fortuna, e um segundo ato em que o Rei Midas vive a derrocada de perceber que esse dom também é uma maldição. É irresistível não fazer associação do Rei Midas com o Malafaia. Mas será que talvez, né, um movimento, um acontecimento como esse, né, que a gente está vendo agora, que foi encabeçado aí pelo Álvaro, não seja o início do segundo ato do Malafaia? Então, hoje é dia de comemoração. Beijão, pessoal. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos em que eu, cheio de um certo temor de ser acusado de sinalizar as minhas virtudes, em função aí da doação que eu mencionei, né? Falo aqui sobre os meus defeitos também. Quero dar publicidade aos meus defeitos. Reparou no título e na capa desse vídeo? Como são assim assintosos, talvez até sensacionalistas? Eu não me sinto muito bem com isso, não. É uma concessão que eu abro para poder operar dentro dessa plataforma com um resultado que justifique a existência desse canal. Será que precisa ser assim? Eu não sei. Ainda não encontrei outro jeito, por incompetência ou por comodidade, né? Tô fazendo essa confissão aqui na esperança de equilibrar as coisas. Se você consegue perceber que, apesar dessas concessões, o conteúdo tem lá o seu valor, e eu acredito que tem, né? Preciso acreditar, sou eu que faço. Cogite se inscrever nesse canal. Eu vou ficar muito, muito feliz e preciso do seu apoio. Até para que no futuro eu me veja forte o suficiente para abrir cada vez menos concessões para a lógica algorítmica meio cruel que rege a distribuição desse conteúdo aqui. Valeu!